E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o SQLite. Vamos estar aí demonstrando como ele funciona, suas principais características. Vamos demonstrar aí onde ele é utilizado e vamos também estar dando aí um exemplo de uma aplicação desenvolvida em C#, né, com Visual Studio, utilizando o SQLite como uma base de dados. Bom, vamos lá. O SQLite ele é definido como uma ferramenta, né? Mais precisamente uma biblioteca que foi desenvolvida na linguagem C. E ela pode ser integrada com vários programas escritos em diferentes linguagens, possibilitando aí a manipulação de dados através das instruções SQL, né? Que é utilizada em outros bancos de dados. Ele pode ser também conhecido aí como uma biblioteca, né? E já vem incorporado ao PHP, uma das características dele, e pode ser incluída de forma muito simples em programas desenvolvidos em várias outras linguagens, como um exemplo aqui o C, C++. Uma coisa importante a falar é que ele possui um site com toda a documentação oficial, que é o www.sqlite.org, e você poderá encontrar aí roteiros, características, toda a documentação referente ao SQLite aí para você começar a desenvolver aí nas principais linguagens utilizadas. Podemos dizer que na prática, né, os desenvolvedores costumam dizer que o SQLite funciona como um mini SGBD, porque ele cria, né, um arquivo em disco para ler e escrever diretamente sobre esse arquivo. Os arquivos que o SQLite cria têm a extensão .db e é capaz de manter diversas tabelas, visões, triggers, instruções, queries SQL, entre outros aí. Algumas características do SQLite: ele é recomendado para sistemas simples, né, onde você tem poucos dados assim, e ele não precisa de instalação, certo? Nem de configuração. Isso é um ponto bom aí a falar sobre SQLite. E ele assim não costuma se usar ele para aplicações complexas, né? Alguns exemplos de uso dele são sites com menos de 100 mil requisições por dia, dispositivos e sistemas embarcados, aplicações desktop, ferramentas estatísticas e de análise, aprendizado de banco de dados, implementação de novas extensões de SQL. Um ponto importante aí é o aprendizado de banco de dados, né, que por ele ser fácil aí de configurar, gratuito, você pode começar a aprender banco de dados por ele, estudar instruções SQL, entre outros aí. Ele não é recomendado para sites com muitos acessos, grande quantidade de dados, sistemas com grande concorrência e aplicações cliente-servidor. O SQLite ele é um software livre de domínio público multiplataforma, ou seja, né, ele funciona aí no Windows, Linux, né, Mac. É um mecanismo de armazenamento seguro com as transações ACIDs, né, atomicidade, consistência, durabilidade. E ele não necessita de instalação, configuração ou administração, né? Como eu já falei anteriormente. Ele permite guardar o banco em um único arquivo, né? Sendo fácil aí para você transportar, né, a sua base de dados, que ele fica lá num arquivinho, geralmente não é muito pesado. E todo o banco de dados é guardado localmente junto com a aplicação, como nós vamos ver mais para frente lá na aplicação que nós desenvolvemos aqui. Falar sobre o controle de acesso, né? Geralmente outros SGBDs aí costumam utilizar controle de acesso com um login, uma senha, né? E o SQLite não possui isso, certo? Ele não tem dados de autenticação e autorização. Em vez disso, ele depende das permissões dos sistemas de arquivos, né? Ou seja, no caso do Windows lá, quando você permite controle total para a pessoa ler, gravar, né? Excluir, alterar o documento. Então esse na verdade seria um possível controle de acesso do SQLite. Isso limita o acesso a um dos três estados, né? Acesso, leitura, gravação.
E o acesso de escrita é absoluta e permite tanta modificação de dados e a capacidade para alterar a estrutura da base de dados. Em geral, isso torna o SQLite inadequado para aplicações que possuem dados sigilosos, que requerem um controle de acesso com login e senha para determinado tipo de usuário. Ou seja, por exemplo, você não pode, em hipótese alguma, usar o SQLite, por exemplo, para um banco de dados onde você vai guardar senhas de pessoas para acessar um sistema, por exemplo. Porque ele não tem um controle de acesso, ou seja, se uma pessoa for lá dar manutenção no computador, entender um pouquinho e for fuçar, ele vai conseguir descobrir, abrir essa base de dados aí, porque qualquer ele não vai ter uma senha, ele não tem esse controle, certo? Então não é recomendado aí utilizar ele quando você precisa guardar dados importantes aí. Cliente-servidor seria a comunicação entre aplicações, cliente e servidor, certo? E como ele foi projetado para ficar lá junto com a aplicação, trabalhar em conjunto com a aplicação, ele não possui um componente de rede, o que não permite ele fazer a ligação com o servidor e uma máquina cliente e uma máquina servidor, certo? Via rede aí. Ele não tem suporte nativo para oferecer acesso a vários computadores através de rede, tornando uma má escolha como sistema de banco de dados cliente-servidor. Por exemplo, numa aplicação chat, não seria uma boa ideia escolher ele aí. Bom, pessoal, vamos mostrar aqui agora o site do SQLite, onde você encontra a documentação completa dele, os downloads necessários aí para você começar a programar. Vamos voltar aqui, mostrar que a versão dele atual é a 3.7.17, é a que nós estamos usando aqui neste vídeo para mostrar para vocês. E aqui na aba, você tem o mapa do site, a documentação, certo? Tudo sobre o SQLite, as interfaces para programação, extensões, compatibilidade, técnicas de documentação e alguns documentos antigos aí referentes ao SQLite. Aqui nós vamos na aba Download. Como nós vamos estar usando aí o C#, Visual Studio e o nosso sistema operacional é o Windows, então nós vamos estar procurando aí a biblioteca, a gente pode falar assim, a biblioteca do SQLite para a gente estar programando no Windows, correto? Aqui vocês podem ver aqui também, para Windows Phone, Mac, Linux, tem a documentação para download, alguns códigos fontes aí. E no caso aqui nós vamos estar utilizando a versão do SQLite Shell, certo? 32 bits. Aqui nós temos para a interface de comunicação da aplicação com o banco, para .NET, no caso C# aí que nós vamos estar usando. Como nós já fizemos os downloads, pessoal, então eu não vou estar fazendo o download aqui novamente, certo? Mas foi tudo baixado aqui, tudo oficial mesmo, certo? O Shell e o system.data.sqlite para integrar aí o Visual Studio com o banco SQLite. Bom, pessoal, aqui nós vamos estar executando aquele arquivo shell lá, ele vai abrir aqui no CMD. E aqui, pessoal, é onde você pode começar aí com o SQLite, certo? Ele vai criar, se você começar a programar aqui e criar um banco de dados, ele vai gravar lá na sua pasta C, certo? Dentro mesmo lá da pasta raiz. E muitas pessoas costumam utilizar aqui o prompt para criar tabelas, inserir dados. É perfeitamente possível fazer isso, tá? Então esse aqui é o que tem disponível oficialmente no site do SQLite. Porém, para facilitar o nosso trabalho aqui, e como não temos muito tempo, eu vou mostrar para vocês aí uma ferramenta muito boa que a gente utiliza aí para trabalhar com o SQLite. É uma ferramenta de terceiros, não é oficial, certo? Chamado SQLite Admin.
e é facilmente encontrado aí na internet gratuitamente para baixar, ok? SQLite Admin. Nós vamos abrir ele aqui. Aí pessoal, aqui nós estamos utilizando aí o SQLite Administrator e nós vamos abrir aqui a base de dados que nós criamos na nossa aplicação para vocês verem como que funciona. Lembrando que eu poderia estar fazendo isso lá pelo Shell, certo? Pelo CMD, navegando entre as pastas, CD, barra, até eu encontrar o meu arquivo. Porém aqui é mais fácil hoje em dia, né? O pessoal aí não tem muito tempo, então facilita demais aí o serviço. Nós vamos abrir aqui, ó, o banco. Lembrando que esse banco, a extensão .db, como nós falamos, está localizado na pasta do nosso projeto lá do Visual Studio, certo? Nós vamos abrir aqui. Aí aqui, como a gente fez uma aplicação pequenininha aí, básica de inserção, remoção e busca, só para mostrar para vocês, nós temos aqui apenas dois campos para demonstrar, certo? E a tabela pessoas. Para que a gente possa visualizar aí e editar os dados dessa tabela, nós vamos aqui, ó, editar dados, selecionar a tabela, e aqui nós temos uns cadastros adicionados aqui. Aqui nessa parte nós podemos adicionar tabela, excluir linha, certo? Alterar o tipo do campo. E aqui no Query SQL nós podemos fazer aí um select, né, as instruções básicas aí SQL. Aí nós executamos, aí ele retornou um resultado aí para nós. Aqui também ele permite nós trabalharmos aí com triggers, visões, certo? E lembrando aí que o SQLite ele permite fazer não muitas coisas assim, por exemplo, visões a gente pode fazer, triggers, a gente pode estar fazendo aí também um tipo de transação aí um pouco diferente que nós vamos explicar. E procedures, pessoal, geralmente o pessoal costuma fazer ela no banco de dados mesmo, na programação, porque é um pouco complicado no SQLite. Nem na documentação oficial tem muito detalhadamente como funciona, então o pessoal costuma não utilizar procedures no SQLite. E aí galera, agora eu vou falar sobre as instruções SQL que a gente pode realizar no SQLite Administrator, usando a linguagem do SQLite, né? As 4 operações básicas, né, todo mundo já conhece: insert, into, nome da tabela, os campos e os valores, né, para a gente conseguir inserir numa tabela. Já o update, ele também nenhuma mudança, né, do costume. Nome da tabela, set, nome das colunas e seus respectivos valores e a condição. O delete é a mesma coisa, tá? Ele coloca o nome da tabela e condição. Select também, sempre a mesma coisa. Aqui agora a gente já tem uma subconsulta. A subconsulta que a gente usou aqui no caso foi na condição do where, quando a gente compara ele, né? Daí a gente fez um select como comparação na subconsulta. Criar visão, create view, nome da tabela, as, daí select, a condição normal, muda nada. O create trigger, a gente coloca o nome da tabela, daí as condições, né, before ou after, que seria antes ou depois. O evento, né, e qual tabela a gente quer usar. Começo, toda a instrução feita na trigger, acabou. Transaction. No transaction, a gente não tem exatamente... não. No transaction, a gente tem o comando commit, que é para salvar as alterações, né? Mas pode ser utilizado também o end transaction para isso. E temos o rollback, né, para voltar as mudanças caso elas não foram realizadas completamente. É isso aí. Bom pessoal, beleza? Agora nós vamos falar aqui um pouco sobre a programação, né, no SQLite, onde nós criamos uma aplicação em C# para fazer o acesso aí, um programinha bem básico aí para mostrar para vocês mais ou menos como funciona.
Depois de termos falado sobre as características, sobre um pouquinho sobre as instruções, né, SQL no SQLite, e lembrando que ele não tem procedure, então geralmente o pessoal costuma criar as procedures, o papel que uma procedure faria na própria programação. Nós vamos estar mostrando aqui uma aplicação em C#, né, com o SQLite. Aqui bem simples, né, você está criando aí a conexão com um banco, certo? Data source, o nome do seu banco. Aqui no evento load do nosso formulário a gente criou aí o SQLite connection, certo? Mostrando aqui a conexão, iniciando uma nova conexão com o banco. O string builder, né, que é o criador de strings, né, que vai mandar para o banco, né, executar a instrução que nós escrevemos. Aqui a gente criou uma tabela fazendo uma validação se ela já não existe, certo? Com um campo, né, inteiro, chave primária, autoincremento e um nome bem simplesinho aqui. O CMD, né, que vai executar o comando da nossa instrução SQL. Fizemos uma validaçãozinha com try catch. Aqui já no botão onde a gente vai inserir, a gente novamente criou a conexão, lembrando que a gente poderia estar fazendo isso usando um método, né, e não precisar ficar reescrevendo o código. Verificamos se a conexão está aberta ou fechada, correto? Se ela estiver fechada, ele abre a conexão com o banco. Aí a gente manda o command, né, SQLite command, para executar a nossa instrução, né, fazendo um insert na tabela pessoas que nós criamos, com o campo nome, né, e o valor nome que a gente passa por parâmetro, que vai pegar do nosso text box que nós vamos digitar. Aí aqui ele executa a query, certo? Aí nós fizemos aqui o carregar, que ele faz um select da tabela, mesma coisa, criando um SQLite connection e uma listinha para percorrer, certo? Isso aqui já faz mais parte aí da linguagem de programação do C#, correto? E aqui dentro a gente pega lá o ID, o nome que nós buscamos no data header. E aqui o delete, mesma coisinha, abrimos a conexão, fazemos a verificação, a nossa instrução delete da tabela pessoas, onde o código for igual ao código que nós estamos passando na data grid, que tem presente na nossa data grid. A hora que a gente clica, ele já carrega lá o código, né, o value dele, correto? E temos também o alterar, que a hora que a gente seleciona um campo lá da nossa data grid, ele vai buscar o código, né? Na verdade seria o ID, e vai fazer um update na nossa tabela, setando o nome igual ao ID que nós selecionamos lá do nosso data grid, correto? Para mostrar para vocês, pessoal, quando vocês forem usar aí o .NET, no Visual Studio 2012 nós temos um recurso chamado NuGet, Manage NuGet Packages, né, que seria manusear aí os pacotes NuGet. Você pode pegar no site oficial a DLL responsável por conectar o banco, ou também aqui, ó, muito fácil, você vem e digita para procurar, por exemplo, ó, o SQLite. Você pode... Então, pessoal, aí aqui você pode procurar pelo SQLite, ele vai carregar, vai buscar, e você só clica em install, ele já vai fazer tudo sozinho para você, importar, certo? O System Data SQLite, para que você possa começar a programar aí no .NET. Ele já importa aqui, ó, System.io, System Data SQLite, certo? Sem você precisar fazer manualmente isso, ele já faz sozinho para você através do gerenciador do próprio Visual Studio. Pessoal, e para finalizar, nós vamos mostrar aqui para vocês rodando a nossa aplicação, certo? Bem básica. Aqui nós temos uma data grid que carrega os nossos campos lá do banco. Aqui nós podemos inserir, né? Por exemplo, vamos inserir Paulo. Cadastrar. Inserido com sucesso, ok. Ah lá, inseriu. Aí dando 2 cliques aqui ele carrega o código. Nós podemos deletar. Deletado com sucesso. Correto? Podemos também alterar, ele carrega o código, né? Mas se você mudar aqui o nome, ó, para João, vamos alterar. Registro atualizado com sucesso, alterou, manteve o código, correto?
E como dissemos lá no começo, pessoal, o nosso banco ele fica salvo aí junto à pasta da nossa aplicação, que no caso aqui, ó, o caminho Visual Studio, projetos, o nosso sistema, o nome que nós demos a ele, certo? Aí esse sistema ele fica na pasta bin debug. Aqui o nosso banco, um arquivozinho bem simples. Se eu quiser eu posso copiar ele, Ctrl C, Ctrl V para transportar ele. Aqui nós temos as DLLs da conexão que nós comentamos, correto? E para finalizar, pessoal, mostrar aqui no SQLite Administrator, né, que é a ferramenta que nós utilizamos, a nossa tabela, pessoas que nós usamos. Aqui, ó, que inserimos lá, certo? E lembrando, pessoal, que esse SQLite Administrator é um programa que manuseia aí os dados de uma base de dados SQLite, e que nós podemos fazer isso pelo DOS, pelo prompt de comando, certo? Tendo a shell do SQLite que mostramos no começo do vídeo. E é bem simples de estar mexendo. Ele é um pouco complicado para aprender, mas na internet você acha bastante coisa, até como programar para o Android e iOS usando o SQLite como base de dados. E no site do SQLite.org você encontra toda a documentação oficial com dicas, alguns itens que você necessita, né, para programar, e conexões com algumas plataformas de desenvolvimento, assim. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Obrigado.